Se eu atender um aluno com a testosterona ruim, mas a insulina boa, é mais fácil ele ter resultados do que o contrário, né? Com a testosterona alta e a insulina ruim. Então, nesse vídeo eu vou falar como é que a gente melhora os hormônios mais importantes, né, para ganhar massa muscular e perder gordura, isso de forma natural. E eu vou começar pela insulina, tá? Então já clica no gostei, se inscreve no canal. Quando eu percebo que algum aluno meu da consultoria não está indo bem, mesmo fazendo uma boa dieta, um bom treinamento, lembrando que dia 10, tá, de fevereiro, sexta-feira, às 6 horas da tarde, vai ter promoção para ser meu aluno na consultoria online. Mais informações aqui nos comentários. Quando eu percebo que esse aluno não está indo bem, eu peço, né, alguns exames de sangue. Existem aí os mais importantes. Eu faço uma análise e posso fazer alguma sugestão ali para melhorar, né, alguma coisa. Então vamos começar pela insulina, porque tem 4 cenários de insulina e glicemia que a gente precisa entender para saber se está bom ou ruim, né? Antes de tudo é o diagnóstico. Então vamos assumir que você tirou um exame de sangue lá, tá? E aí você viu insulina e glicemia, você tem que tirar os dois. Imagina só uma insulina alta e uma glicemia baixa. Isso é bom? Porque quer dizer, o corpo está produzindo insulina, mas a glicemia está baixa. Isso é ruim. Por que é ruim? Porque a insulina ela tem que controlar a glicemia. Você fala, pô, então tá bom, né? Tem insulina e não tem glicemia, né? A glicemia não está alta. Então, mas está gastando muita insulina para essa glicemia ficar baixa. Então, é um cenário que mostra que você tem uma sensibilidade à insulina ruim. Por quê? Produz muita insulina para fazer o serviço que menos insulina deveria fazer. Leandro, e se a minha insulina for alta e a minha glicemia for alta? Pior ainda, péssima sensibilidade à insulina, porque você está produzindo um caminhão de insulina e mesmo assim a glicemia está acima de 100, né? Está alto. Quanto que é uma glicemia alta? Ah, acima de 10, 15, assim já não é muito legal. Tá, e se a minha insulina for baixa e a minha glicemia for alta? Provavelmente você está diabético ou próximo disso. Por quê? A glicemia alta, sei lá, 120, 130, e uma glicemia baixa, o corpo está fazendo a leitura de uma glicemia alta, mas ele não está conseguindo produzir insulina. Por que o pâncreas não está produzindo insulina? Então esse é o outro ponto. Lembrando que tem que estar no estado de jejum, né, para fazer o exame. Agora, se a insulina for baixa e a glicemia for baixa, então, por exemplo, uma insulina de 3, 4, né, uma insulina abaixo de 5 aí, e uma glicemia abaixo de 100. Isso é uma ótima sensibilidade à insulina. Caso eu tenha uma sensibilidade à insulina ruim, eu não esteja diabético, tá? Eu não estou diabético ainda, eu só estou pouco sensível a ela. Nada é mais eficiente do que dieta e treinamento e emagrecimento. Não, mas você está falando natural. Não, pessoal. Mesmo se a gente comparar com os remédios, tá? Se vocês pegarem os estudos, vocês vão ver que, por exemplo, metformina, entre outros remédios para melhorar a sensibilidade à insulina, eles têm efeito pior do que o cara emagrecer, fazer dieta e treinar. Então, meu amigo, não adianta você querer apelar para o fármaco, porque você tem que emagrecer. Então, como eu melhoro a sensibilidade à insulina? Vamos lá. Fazendo uma dieta hipocalórica e com carboidratos de baixo índice glicêmico. É uma dieta que a gente deveria ter pelo menos aí 1 grama quilo de gordura. Por quê? É uma dieta que você vai comer menos do que você gasta e uma parte dessa caloria vem da gordura. Assim o carboidrato é menor ainda, ou seja, é uma dieta low carb, né? Expliquei mais sobre ela no meu curso que ensina como montar uma dieta do zero. Uma dieta que você tem baixa oferta de carboidrato, eles são de baixo índice glicêmico e ainda é uma dieta hipocalórica. Isso conciliado com exercício físico, musculação e aeróbicos, mas musculação obrigatório, você consegue melhorar essa sensibilidade da insulina muito rapidamente, tá? Às vezes 3 meses melhora assim uma coisa absurda já, mais do que a medicação. Então esse é o primeiro ponto, você tem que ter certeza que a sua insulina está funcionando muito bem. O próximo é a testosterona. Realmente a testosterona, né, a insulina é o hormônio mais anabólico do corpo. A testosterona é a mais anabólica do músculo. Então, meu, testosterona é fundamental. Só que agora eu vou fazer uma relação com ela com os hormônios da tireoide, né? Porque existe um leve hipotireoidismo que você consegue consertar com testosterona, tá? Até respondi um aluno meu que mandou na caixinha de perguntas do Instagram, que eu abro todo dia de graça para você mandar dúvida para mim, tá? Pode mandar lá no Instagram. E o assunto era justamente esse. Tem gente que tem, às vezes, a tireoide, que é o outro, né, hormônio extremamente importante para você ganhar massa muscular e perder gordura, não funcionando tão rápido. Por quê? Porque a testosterona está baixa. Então, aqui eu vou entrelaçar tudo. Então, claro que a gente precisaria primeiro fazer uma análise dessa tireoide. Vamos lá.
Ah, eu tenho um TSH, hormônio tireoestimulante, e ele está acima de 5. Você fala, Leandro, mas se o hormônio estimulador da tireoide está alto, isso quer dizer que a minha tireoide está funcionando bem? Não, quer dizer que ela está funcionando mal. Por quê? Pensa esse TSH, o hormônio tireoestimulante, como o chefe da tua empresa. O chefe da sua empresa só vai gritar quando ninguém estiver trabalhando. Quando todo mundo estiver trabalhando certinho, ele vai gritar também, Leandro. Não, mas no nosso exemplo aqui ele não vai gritar. Porque ele olha e fala, a empresa está funcionando, eu não preciso me exaltar. Está tudo certinho. Agora, quando não está, eu preciso dar bronca. Então pensa esse hormônio da tireoide, o TSH, hormônio tireoestimulante, como um hormônio que está dando bronca. Então se ele está alto, hipotiroidismo. Se ele está baixo, hipertiroidismo. E eu já expliquei aqui no canal como melhorar o hipotiroidismo. Então lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Porque algumas intervenções podem ser medicamentosas. A gente sabe, por exemplo, que a testosterona baixa deixa a tireoide lenta. Então tem gente que tem a testo baixa também e usa alguma testosterona ou melhora os níveis de testosterona de forma natural e conseguem melhorar os níveis de tireoide. Um pouquinho parece que se converte. Então precisa estudar o caso melhor, tá? Agora, se for uma tireoide muito lenta, assim, sabe, perto do limite para um pouquinho menos, tudo bem, a testosterona às vezes resolve ali, tudo bem. Né? Se a testo estiver baixa também, ok? Se não, se estiver muito abaixo, aí a gente precisa estimular essa tireoide. E galera, de forma natural, às vezes você, eu vou colocar um iodo, mas no geral, tá? Os hormônios da tireoide, para estimular eles de forma natural, são com os bons hábitos de vida, certo? Então, normalmente você vai ter que comer bem, dormir bem, treinar, tá? E por que eu estou citando isso? Porque algumas pessoas estão com a tireoide um pouco mais lenta, porque estão numa dieta restritiva há muito tempo, tá? Então, uma primeira tentativa com uma tireoide lenta, mas não exageradamente lenta, que você vê que o eixo está desligado. Aí o seu médico vai saber avaliar, tá? Às vezes a pessoa está em cut há muito tempo e aí está um pouquinho abaixo. O que a gente faz? A gente sobe a caloria da dieta por um mês e dá uma olhada. Até porque subindo a caloria da dieta, a testo também sobe. E aí você observa se a tireoide está ok. Se ela não estiver ok, aí realmente precisa medicar. Já na testosterona, se ela estiver baixa, vamos entender baixa como valores para homens abaixo de 300 NGDL, nanograma decilitro, e para mulher abaixo de 20 nanogramas decilitro. Da mulher é um pouco complicado, porque depende da fase que ela está, próximo de ovulação, longe da ovulação, na ovulação, né? Mas vamos entender mais ou menos, que é difícil dizer, tá? A gente vai por outros parâmetros, mas vamos colocar assim, vai abaixo de 20, de 15, tá? Tira uns 3 anos para a gente ver se está seguindo essa mesma lógica sempre, né? Bom, o primeiro passo para a gente melhorar a testosterona é tirar as coisas que agridem a testosterona, tá? O que agride a testosterona? Um sono ruim. Então você precisa melhorar o seu sono. Em conjunto, você vai melhorar a dieta, né? Então você vai consumir mais gorduras, 1 grama quilo pelo menos, e não vai fazer dieta hipocalórica, porque dieta hipocalórica baixa a testosterona. Então você joga uma dieta normocalórica, você vai comer o quanto você gasta. E conciliado a isso, exercício físico, com exercícios multiarticulares da musculação, agachamento, terra, remada curvada, todos que forem pesados, aqueles que às vezes você corre, sabe? Que você fala, isso é muito pesado, não pode fazer numa maquininha? Não, faz esse. Faz isso por 2 meses, mais ou menos, e observa ver se a testosterona sobe. Caso você tenha um dinheirinho sobrando, você pode, por exemplo, sempre da Oficial Pharma, colocar ali um Tribulus, uma maca, se você for um cara estressado, uma ashwagandha, tá? Todos esses vão ajudar a produção de testosterona, conciliando com esses bons hábitos, tá? Lembrando das dosagens corretas, certo? Tribulus, 3 a 5 gramas por dia, maca, 3 a 5 gramas por dia, e ashwagandha, meio grama a 1 grama por dia. Beleza, fiz isso por 2 meses, né? E aí eu tenho que observar alguma melhora, tem que subir um pouco. Mas caso isso não aconteça, aí existem mais outros passos, né? Mais 2 passos para solucionar a testosterona. Aí já não é de forma natural, tá? Mas é importante que você conheça. Então eu vou deixar esse vídeo aqui que fala os 4 passos para melhorar o seu hormônio da testosterona. Dá uma conferida aqui.